dia, boa tarde ou uma boa noite. Para você que está chegando agora, muito bem-vindo ao canal Vinícius Tarô. Como de praxe, peço que curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal, não só para ajudar a crescer, mas também para agregar a nossa família, a nossa egrégora e trazer cada vez mais força nesse processo de crescimento e autoconhecimento. E sem mais delongas, vamos para a leitura. Signo de Sagitário, meu bom dia, uma boa tarde e uma boa noite na energia de vocês. Estamos aqui para a sua leitura intuitiva e coletiva. O signo dos filósofos, daqueles que têm o fogo como combustível para poder agir, mas também usam muito do intelecto para resolver os problemas. O signo que foi abençoado com a clareza divina a ponto de trazer para si a intuição dos caminhos. Vamos ver o que o tarô tem a revelar para vocês hoje a respeito dos caminhos, das suas decisões, do como vocês estão intuindo as coisas e estão conectados com as suas espiritualidades. Tarô, signo de Sagitário, o que você tem a nos dizer, a revelar, o que você pode trazer de mensagem, saravá, seu Zé, a sua energia através do tarô, qual a mensagem que o signo de Sagitário precisa ouvir. E lá vamos nós, hein? Preparados. Já começamos com o Cavaleiro de Espadas no fundo do deck. Tenham cautela a respeito das movimentações, não precisam ser apressados. E observem a energia daqueles que estão à sua volta, porque muitas das vezes eles podem não estar com intenções muito claras. E a intuição de vocês já apitou para muitas pessoas que estão à volta de vocês. Então abram os olhos. Seguindo a sua leitura, nós abrimos com As de Paus. O fogo, o combustível para fazer as coisas acontecer. A chama da vontade, o querer, mas a cautela a respeito de tudo aquilo que vocês querem. Rei de Paus na sua energia. A determinação. Vocês querem muito e vocês estão empenhados em começar algo e estão determinados a fazer isso acontecer. Empenhados a trazer este reinado para a vida de vocês, esta conquista. Que tão somente traz uma grande satisfação para vocês, sejam elas, vocês buscando uma casa, como está aqui no 10 de ouros, seja ela buscando a estabilização de uma estrutura, seja ela financeira, seja ela emocional, sim, aqui, nós temos aqui o 10 de ouros, vocês estão determinados a se estabilizarem, a terem esses começos de forma justa e objetiva, a fim de construir uma estrutura, seja no profissional ou na vida amorosa de vocês, a carta dos enamorados, a carta dos amantes. Vocês estão decididos a ter um recomeço, vocês estão determinados, vocês querem esse recomeço, vocês querem dar valor a essa parceria e vocês estão decididos quanto a isso, mesmo sabendo que as decisões tomadas na carta dos amantes são decisões que influenciam todo o seu entorno, mas vocês não estão nem aí porque é algo que vem trazendo para vocês um começo e um recomeço amoroso, mesmo que algumas pessoas critiquem, algumas pessoas venham ficar de nariz torto. Lembrando, nós temos um Cavaleiro de Espadas aqui. Alguém na sua energia, ou algumas pessoas na sua energia que não são tão claras nas intenções. Podem estar ali batendo palma, falando que você está fazendo tudo certo, que é isso, que é aquilo, mas na sua primeira derrota é um sorrisinho e uma comemoração. Mas aqui vocês estão determinados, sim. Vocês querem um recomeço, estão determinados a dar valor a uma parceria, a algo que vocês estão vendo que tem o crescimento
e que vocês podem fazer crescer cada vez mais, seja financeiro, através de investimentos, seja profissional, através de adentrar um trabalho, procurar, conseguir, conquistar e fazer acontecer, e seja no amoroso. 5 de espadas. E nós estávamos falando de algumas pessoas na sua energia, que ao mesmo tempo estão ali aplaudindo, incentivando, mas na sua derrota é onde elas ficam felizes. E aqui tem o 5 de espadas, uma mão na consciência. Então, tenha um pouco mais de cautela nessas pessoas no qual vocês têm as trocas e vocês confiam, porque cai logo embaixo do As de Paus. Ele traz o impulso, a vontade de fazer as coisas, mas tenha um pouco mais de clareza e de direção, para que vocês não adentrem um 5 de espadas e fiquem decepcionados com algumas coisas que podem acontecer. E tampouco venha desestabilizar mentalmente as determinações de vocês, porque está cruzando aqui com o Rei de Paus. Pode estar mostrando alguém na sua energia, na energia desse Rei de Paus, alguém que era para estar muito determinado a algo, mas é alguém que está com a consciência pesada. Alguém que está meio decepcionado. Só que o 5 de espadas ele fala o quê? É uma decepção que não vai mudar a sua vida. Se você ainda mantiver a sua determinação e a chama do Rei de Paus, o seu reinado, o seu poder, você vai arregaçar as mangas e vai reconstruir. Caso contrário, você vai cair nessa decepção e vai ficar se lamentando. Então a escolha aqui é a sua. A carta do Papa, abaixo do Rei de Paus. Uma pessoa que detém a sabedoria, detém a autoridade, detém essa ligação com a espiritualidade, porque o Rei de Paus também pode estar trazendo um mentor seu, ainda mais com a carta do Papa logo abaixo. E alguém que se decepcionou com um contrato, ou alguém que pode se decepcionar com um contrato, com uma pessoa que se mostrava espiritualizada demais, com alguém que deu uma orientação que não foi uma orientação correta, caso muitos de vocês tenham ido buscar orientação com alguém. Alguém aqui se decepcionou com a espiritualidade, mas porque não entendeu os caminhos que a espiritualidade tinha. Exatamente isso. Alguém deu mais valor ao que um ser humano trouxe como conselho espiritualizado do que o que a própria espiritualidade veio mostrando. Então, muito cuidado quanto a isso, porque se você não passou por isso, você pode vir a passar. E se você já estiver passando, tenha cuidado com quem você busca os seus conselhos. Tenha cuidado com os inícios e contratos que vocês assinam para suas vidas, sejam eles de trabalho, sejam eles amorosos. Por que eu falo isso? A carta do Papa, ele fala para você refletir sobre as coisas, mas também fala de você buscar muito uma orientação com alguém que detém a sabedoria. E tão somente a figura do Papa, ele traz assim, uma figura de poder. Ele traz essa situação de casamento, situações que estão aqui relacionadas na carta dos enamorados, na carta dos amantes, parcerias, contratos. Falando em contratos, tem pessoas aqui que estão prestes a começar ou recomeçar um acordo aqui dentro de um esquema de trabalho. Nessa situação envolvendo o trabalho, alguém pode receber uma proposta ou alguém pode levar, né? Você pode ser um empregador e está levando a proposta para alguém. Temos muito isso. Mas cuidado para não se decepcionar com algo que você pode ter fantasiado demais numa figura que é ser humano como todo outro e se decepcionou, vamos colocar assim. 7 de espadas. Eu entendi o motivo dessa decepção. Aqui, nessa linha de baixo, é como se você tivesse acreditado numa figura santa, numa figura espiritualizada, uma figura de sabedoria, que somente iludiu vocês. Roubou vocês, porque o 7 de espadas traz essa situação de roubo, de ilusão, traz essa situação de uma pessoa que só quer se dar bem. Então, vamos colocar assim,
Você buscou a espiritualidade em um determinado lugar e essa pessoa falou que poderia te ajudar com a sua situação. Ela, no 7 de espadas, ela contou uma história para você e você acatou aquilo dali. Só que vocês estão tendo clareza das coisas. Vocês estão começando a ver como são isso. E o 7 de espadas caiu embaixo do 10 de ouros. Então me leva a crer que alguns aqui, né? Eu estou falando num geral, mas aqui isso vai casar especificamente com algumas pessoas que buscaram esses trabalhos, buscaram essas situações para resolver algumas coisas, se iludiram, gastaram dinheiro à toa. E hoje se vê um rei iludido. Se vê uma pessoa com as determinações falhas porque depositou confiança, depositou esperança naquilo que não era divino, naquilo que não adivinha da espiritualidade. E com isso acabou frustrando ou se frustrando dentro das relações porque está cruzando com a carta dos amantes. É como se aqui na linha de cima vocês já tivessem tudo para fazer as coisas darem certo, tudo para fazer as coisas andarem e tomarem as melhores decisões. Mas vocês foram buscar conselhos, foram buscar situações onde não devia e acabou perdendo parcerias, acabou perdendo o poder de decisão, né? Acabou perdendo a liberdade. É mais ou menos isso. E perdeu dinheiro também, né? A carta do julgamento, abaixo da carta dos amantes. Muitos aqui julgaram uma situação completamente errada por conta de uma falsa sabedoria, de uma falsa pessoa que poderia estar ou não incorporada, independente da situação ou de onde vocês foram, mas isso aqui, como eu disse, é algo que ficou muito específico. Então não vai ressoar com todo mundo. Pessoas que tinham uns recomeços e tudo para dar certo, seja profissional ou amoroso, mas se decepcionou porque acreditou em quem não devia acreditar e trouxe um julgamento com pesos e medidas que não foram iguais. Não foi algo equilibrado. Julgou uma vida material, porque está cruzando com 10 de ouros, então jogou algo que fosse trazer estabilidade financeira e acabou não trazendo nada. Trouxe tão somente a ilusão. As de ouros. Alguém foi com pressa no as de paus, foi com sede ao pote, pegou o combustível da espiritualidade, ó, picou na mula, vamos fazer. Mas se decepcionou, porque o as de ouros prometido não trouxe um as de ouros. Não trouxe nada. Então vocês andaram, se decepcionaram com os inícios promissores ou recomeços promissores que alguém ofereceu a vocês. E vem cruzando um 10 de ouros, o Papa, e o as de ouros. Vocês deram valores, deram importância a alguém que detinha sabedoria e falava sobre começos e recomeços de valores. Mas no final tão somente enganou vocês. Alguém que pode ter prometido muito. E aqui eu estou falando de pessoas. Mesmo que esteja na carta do Papa, era alguém que você via, ou alguém que você viu como uma pessoa de extrema sabedoria e espiritualizada. Em contraponto, trazendo a espiritualidade de verdade para a sua vida, seu guia, seu mentor, não importa o nome que você dá, ele vem falando que valores é algo que vem se construindo com o tempo. A carta do Papa, ela é um exemplo disso. Você não se torna Papa da noite para o dia. Você vem construindo isso para quem segue o catolicismo ao longo da sua carreira, até que você é consagrado a esta posição, a uma posição de autoridade. E aqui o seu mentor vem falando que muitos, ao invés de darem valor ao que eles estavam passando para vocês através das emoções, apesar de não ter caído uma carta de emoção aqui,
vocês deram valor à razão e ao materialismo. E por isso muitos de vocês caíram no engano. Então, muito cuidado quando se trata de ouvir os seus mentores. Veja se não é o seu ego falando mais alto, veja se não é o seu querer falando mais alto, porque os nossos mentores, eles não vão amaciar as coisas pra gente. Se tiver que baixar o cacete pra gente aprender, eles vão baixar o cacete pra gente aprender. Se ele tiver que falar rude com você, ele vai falar rude com você. Você gostando ou não. Porque ele sim, ou ela sim, pode ser uma mentora, vai querer o seu bem. Não vai ser aquele que vai te oferecer rios e fundos, vai te oferecer o mundo. Vai te comprar com coisas que você não vai para frente. Então, muito cuidado quanto a isso. Porque, caso contrário, eu já tinha falado, vocês se iludiram com esses inícios ou recomeços financeiros, coisas que deveriam trazer valor, e veio aqui um 3 de espadas. Se sentiram traídos, se sentiram massacrados e enganados. E justamente por esta figura, seja ela masculina ou feminina, porque aqui não se trata de energia, que vinha esbanjando a sabedoria do que era a vivência para vocês e enfiaram vocês nesse 3 de espadas. Isso aqui pode estar falando até de uma amizade sua, que te deu um conselho errado a respeito de alguma coisa que você foi buscar esse conselho. Alguém que inventou mentiras. Alguém que trouxe inícios dolorosos para vocês, prometendo ouro, prometendo coisas que você já estava em busca e estava conseguindo. Então, o que essa pessoa fez? Pô, é isso que ela está querendo? É isso que ele está querendo? Então tá, vou oferecer isso aqui também. De começo eu vou oferecer, mas depois eu vou voltar para aquilo que é a zona de conforto. É a zona de mentira. E vem cruzando os amantes, 7 de espadas, 3 de espadas. Relações, compromissos de ilusão, de mentira que só trazem dor. O começo estava tão bom. Mas no desenrolar da história, muitos aqui preferiram fazer pré-julgamentos ou dar ouvidos àqueles que não tinham nada a oferecer. Nada. E até agora, se eu não me engano, a carta de número 15 é o arcano maior, o arcano do diabo. 7 de espadas, 5 de espadas, 12. Com 3 de espadas, 15. A persuasão, a lábia, o engano, o controle, tudo aquilo que vem para ludibriar, tudo aquilo que vem para tirar você do rumo do sucesso, porque a carta do diabo não é só coisa negativa. Dependendo do contexto, dependendo da situação, a carta do diabo te leva a um sucesso que você não tem noção. É uma energia que você, sabendo utilizar, ela te leva muito longe e te traz sabedoria. Ela tira você do engano. Mas aqui a pessoa usou o lado sombra. Esse ser aqui que colocou vocês ou alguém na sua energia, porque aqui pode estar espelhado, nesta situação, ele usou esse lado sombra. Então ele te persuadiu, ele te controlou, ele te manipulou e te aprisionou numa situação onde você não deveria estar. Ele fez você ter julgamentos totalmente contrários sobre os seus recomeços de vida. E hoje muitos se encontram aqui, precisando de um equilíbrio, precisando de uma clareza, de uma expansão, de uma conexão com a espiritualidade. A carta da temperança. A carta que requer paciência para que você venha entender aonde foi que você errou. Aonde foi que você deu um passo atrás na sua vida e se aprisionou numa situação de manipulação e de magia, porque a carta do diabo também fala sobre isso. Pessoas usaram energias pesadas a ponto de fazer você distorcer tudo o que você já estava vivendo e querendo, a ponto de te aprisionar. E ela caiu cortando com a carta do julgamento. Isso quer dizer o quê? A carta do julgamento, ela já veio falando que você pré-julgou uma situação e adentrou nessa realidade que você está. Mas no agora, ela veio te transformando. E ela veio te trazendo essa clareza com o tempo
e você veio mudando o seu julgamento a respeito de tudo que você está passando. A respeito dos valores, daquilo que você realmente entende por valor. Mas foi necessário você reiniciar uma conexão com a sua mentoria, com a sua espiritualidade. E eles sentarem o cacete em cima de você para te ensinar. Essa é a realidade, não tem o fofinho para falar. A espiritualidade, ela ensina, ela mostra o caminho, mas quando nós insistimos no erro, eles, senta o couro. É aonde deixa a gente passar aperto. É aonde muitas das vezes parece que nós estamos desamparados. Nós aqui, ajoelha, ora, faz aqui, e nada acontece. E muitas vezes a gente se pergunta, cara, onde está minha espiritualidade? O que aconteceu? Você errou, você não quis acertar, agora você está sendo cobrado. Nada mais justo dentro da lei divina. Eles estão aqui para fazer a gente evoluir. E se você não quer evoluir, não joga na conta deles, porque foi erro seu. Eles falam para você, o caminho é esse. Se você for por aqui, a possibilidade de você crescer, de você ter as coisas, é X. Se você for por aqui, vai acontecer algumas coisas e você vai decair. Mas pode acontecer de você subir. A decisão é sua. De você ir por onde eles querem te levar, ou você ouvir o seu ego, a sua cabeça e achar que é eles que estão falando e escolher errado. Aí, fera, você não pode reclamar. Você não pode delegar para a espiritualidade aquilo que você escolheu para a sua vida. Cavaleiro de Copas. Mito, valete de copas. E depois de muito tempo buscando clareza, paciência e equilibrando as emoções e a razão, vocês começam a enxergar melhor algumas situações. Vocês começam a ver com clareza as escolhas que fizeram e começam a querer caminhar novos ares, tentando novos projetos, sejam eles profissionais ou amorosos. Começo do jogo. Tome cuidado, porque você não sabe a intenção das pessoas que estão à sua volta. Quer se movimentar? Se movimente com clareza e observe aqueles que estão à sua volta e quais são as reais intenções. E eu estava só na primeira carta, quando foi falado isso para vocês. E aqui veio desenrolar desse jogo. Muitos adentraram em derrocada porque não souberam escutar a espiritualidade. Não souberam apurar os fatos e ter clareza. Para outros que estão ali vibrando na primeira linha, tem tudo para dar certo nesse recomeço, neste começo e nesta estrutura, seja de trabalho ou de relacionamento. Mas, como contraaviso, todas as linhas de baixo, tome cuidado com as intenções das pessoas que estão à sua volta. Cuidado para você não ser enganado ou enganada a ponto de fazer ou desfazer tudo o que você já estava construindo. Saravá, seu Zé. Salve a sua banda, salve a sua força, salve o seu axé. O que você tem a dizer para o povo do signo de Sagitário? Para concluir esta leitura, seu Zé. A carta de caminhos abertos. O que isso me leva a ver na energia de vocês? Caso, depois de muita reflexão, depois de muitos julgamentos e equilíbrios, aqui é uma carta que fala que os caminhos estão abertos. Caso vocês estejam dispostos a ouvir a sua espiritualidade e a caminhar no caminho certo, as coisas tendem a acontecer de maneira fluida. Mas não é eles quem vão se movimentar por vocês. É vocês quem tem que fazer esse movimento valer a pena. A guardiã de vocês. Pessoa intermediária feminina. Para quem é da religião, como eu disse, algo específico não pode ressoar com tudo, mas para quem é da religião. A dona Padilha fala que os caminhos estão sempre abertos.
Só não caminha quem não quer. As escolhas estão aí para serem feitas, mas só escolhe errado quem não ouve a espiritualidade. Ela está abrindo o caminho novamente, para que você possa refazer e sair de todas essas amarras. Mas vai depender tão somente de você querer mudar a sua vida. A carta dos conflitos, vícios e teimosias. Muitos não caminham porque, após entrarem numa derrocada, nessa desilusão que foi armada aqui, as energias baixaram. Entraram num vício não só energético, mas físico. Entraram em conflitos internos e externos e estão com algumas vendas nos olhos. Mas ela vem tirando, a fim de fazer você se movimentar, a fim de fazer você caminhar e andar. Mas vai caber somente a você querer fazer acontecer. Porque palavra dos nossos mentores é uma só. Quem faz as cagadas somos nós que somos seres humanos, quando nós não ouvimos o que eles têm a nos dizer. Então, cabe a você querer sair, porque aqui já vem falando que ela traz caminhos abertos para que vocês saiam dessas energias. Saia desses vícios, dessas teimosias, disso tudo que não faz vocês irem para frente. Saia dessas ilusões. Mas vai caber tão somente a você seguir a luz do que ela está mostrando para você. E não você ficar conflitando com o que ela está dizendo. Porque é muito fácil nós querermos algo e falar que tem que ser do nosso jeito. Mas com a espiritualidade, isso não tem vez não. Porque você pode atrapalhar a sua evolução, mas você não vai atrapalhar a evolução deles não. Eles estão aqui para ajudar você a acertar o seu caminho e a conquistar o que você quer. Mas se você quer continuar e permanecer nas escolhas erradas, nos caminhos errados, é responsabilidade sua. E eles vão lavar as mãos. Até você se arrebentar todo e eles pegarem vocês remendados, ou melhor, dilacerados, e remendar vocês a ponto de fazer vocês entenderem o caminho e ir reconstruindo pedacinho por pedacinho. Esta é a mensagem que veio da energia do seu Zé e da energia de Dona Padilha. Esta é a mensagem que veio para você. Que você reflita, que faça sentido na sua vida e que você passe a se conectar realmente com seus mentores. E não se engane. Não se engane. Porque isso pode custar muito caro no seu caminho. E às vezes o caminho de volta para poder entrar nos eixos e fazer as coisas acontecer pode estar muito longe. E você tem que passar por muitas etapas até chegar naquele recomeço e a partir dali fazer as coisas acontecerem. Meu muito obrigado a você que chegou até o final e até uma próxima leitura.